Fala que fala, bem-vindo ao canal Simplicidade que Fala, Paulo Andrade aqui, obrigado por você clicar nesse vídeo, espero que esse vídeo te abençoe, te ajude a crescer no seu relacionamento com Jesus, porque esse é o único objetivo do canal. Eu queria ser bem breve, ou pelo menos eu vou tentar hoje, falar de um versículo com você para a gente meditar em duas coisas, talvez no máximo 3 desse versículo aqui. Olha só que interessante, onde vai dizer em Jó, no capítulo 42, né, o último capítulo praticamente do livro de Jó, no versículo 7. Eu vou ler na versão NVI. Confere comigo. Ó. Depois que o Senhor disse essas palavras a Jó, disse também a Elifaz de Temã: estou indignado com você e com os seus 2 amigos, pois vocês não falaram o que é certo a meu respeito, como fez o meu servo Jó. Então, aqui a gente chegou já no final do livro de Jó, no final da história de Jó, meio que assim, o livro começa introduzindo quem é Jó, falando um pouco de Jó, e Jó passa por todas aquelas coisas, ele perde todos seus filhos, ele perde seus gados, suas posses, a sua saúde, e ele acaba perdendo tudo, e ele chega numa posição extremamente difícil que poucos de nós conseguiríamos suportar, e suportar sem falar contra Deus, ou sem nos levantar nossa fé contra Deus. E aí tem esses amigos que vão e eles começam a falar várias coisas para confrontarem Jó, algumas coisas em nome de Deus, e é isso que Deus está questionando esses amigos na vida de Jó, falando assim: cara, vocês não falaram aquilo que era certo a meu respeito, vocês não falaram aquilo que deveria ser falado da maneira que deveriam ser falado, em outras palavras, vocês não revelaram aquilo que era para ter revelado a meu respeito. E o que eu queria pensar e frisar com você nesse versículo é o seguinte: primeiro, para a gente olhar nessa perspectiva de eu aqui como um youtuber trazendo essa mensagem para você, e assim como todos os outros amigos e colegas aqui no YouTube. Todos nós temos uma responsabilidade que deveria ser revelar quem é Deus para sua vida. E isso pode acontecer de nós não sermos fiéis, não estarmos sendo fiéis como os amigos de Jó não foram, não estavam revelando Deus da maneira que deveria ser revelado, não estava, sei lá, representando. Estou tentando usar outras palavras para tentar simplificar para você entender um pouco melhor. Então você precisa tomar cuidado, que às vezes você está consumindo outras pessoas que não estão revelando a Deus. Elas estão revelando talvez o Deus delas, um falso Deus, um falso Jesus, porque a Bíblia fala que nos últimos dias muitos falsos profetas, amantes de coisas que vão agradar o coração, iriam buscar pessoas que falam aquilo que eles gostavam de ouvir. Então, hoje com a internet, você pode buscar o conteúdo e ouvir. Ah, você acredita que a pessoa precisa ser calvinista? Você vai ouvir calvinista. Ah, precisa que é arminianismo? Vai ouvir o arminianismo. Ah, uma pessoa que fala a favor do homem, você vai encontrar contra o homem, você vai encontrar, então, você vai encontrar pessoas aqui na internet, inclusive eu, falando de vários assuntos. E corre o risco de você estar ouvindo alguém que não esteja falando e revelando a Jesus. Eu posso ser essa pessoa que talvez não esteja falando nem revelando Jesus para você. E que Deus tenha misericórdia e me mude se eu sou ou estiver sendo essa pessoa. Mas o ponto é que você precisa tomar muito cuidado quem você está ouvindo, que você pode estar firmando a sua fé em pessoas que não revelam a Deus. O livro de Jó, eu falei, a gente está no capítulo 42 ali, são mais ou menos 39 capítulos da vida de Jó, e esse debate, essa conversa entre ele e os seus amigos. Então foram assim, muitas palavras erradas e equivocadas que os amigos de Jó colocaram para ele. E então tome muito cuidado. E a segunda coisa é a gente nos colocar nessa perspectiva, você colocando nessa perspectiva, você deveria ser uma pessoa que pregue o Evangelho, que anuncia Jesus, que revele a Deus, que revele a Jesus Cristo, que revele o Espírito Santo, que revele a palavra de Deus. Essa responsabilidade, se você deseja seguir a Jesus e escolheu isso, ela também é sua. E o que você tem falado, o que você tem pregado, você tem pregado um Deus verdadeiro da Bíblia, você tem tentado se esforçar no máximo para que o Espírito Santo use a sua vida e revele quem Deus de fato é, o caráter de Deus, a obra do Evangelho, o reino de Deus, ou você está revelando falsos deuses que está dentro do seu coração, ou você está pegando uma mensagem, talvez ouvindo, não que tenha problema, mas talvez você esteja ouvindo o Luciano Subirá, ouvindo, sei lá, você escolhe o pregador seu favorito aí, e você está replicando a mensagem deles. Ah, eu escutei o John Piper falando assim, então assim, assim, assado. Ah, eu li o livro tal do Theo Martinello, então também eu penso assim, assim, assado. Você está se formando por todas essas coisas, e como que está a sua vida pessoal com Deus? Será que, imagina Deus falando isso para você, falando assim: cara, tudo que você falou não era aquilo, eu nunca revelei aquilo para você, que não tinha nada a ver comigo.
Então isso é muito sério. Se você está começando talvez no ministério, se você tem tido oportunidades para pregar o evangelho, esteja preparado. Isso não quer dizer que você tem que ser doutor, mestre em teologia, não é isso que eu estou falando, mas você precisa de um relacionamento com Deus. Você precisa do Espírito Santo habitando na sua vida através de uma vida de oração, de busca, de jejum da palavra de Deus, para que você não seja como os amigos de Jó, que ficaram 38 capítulos falando e não revelaram Deus. Eu vou ler esse versículo mais uma vez. Eu vou ler em duas versões para você, de novo na NVI. Depois que o Senhor disse a palavra a Jó, diz também a Elifaz de Temã: estou indignado com você e com seus 2 amigos, pois vocês não falaram o que é certo ao meu respeito. Vou colocar uma outra versão para você aqui. Pegar uma versão bem popular, a nova tradução da linguagem de hoje. Depois que acabou de falar com Jó, o Senhor disse a Elifaz, da região de Temã: estou muito irado com você e com seus 2 amigos, pois vocês não falaram a verdade a meu respeito, como meu servo Jó. Então, novamente, essa questão é muito delicada. Toma muito cuidado quem você ouve, que essa pessoa pode não estar falando a verdade de quem Deus é. E toma muito cuidado de quando você se levanta, porque você sim, se você segue a Jesus como nós somos chamados a pregar o evangelho, anunciar o evangelho. Então toma muito cuidado com a verdade de Deus que você leva, com o Deus que você representa, com a mensagem que você fala. Você vai carregar a responsabilidade dela, dependendo daquilo que você vai falar. Então não esqueça de buscar, dedica a sua vida, igual eu sempre falo nesse canal, a ler a Bíblia na sua casa, todos os dias, falar com Jesus, pedir ajuda do Espírito Santo, clamar a Deus, buscar conhecer a Deus por suas mãos, por tudo que você tem, dar tudo que você tem, como Davi fala, né? Como o salmista fala: uma coisa eu peço e a buscarei, habitar, encontrar, estar com Deus todo o tempo, o dia todo, para que você possa e consiga revelar a Deus. Espero que esse vídeo tenha te abençoado. Você já sabe, toda terça-feira às 9 horas tem vídeo novo no canal. Se inscreve, deixa um comentário se esse vídeo aí te ajudou, se você concorda ou não concorda com isso. E a gente continua se falando. Aqui embaixo tem os links, estamos lá no Spotify, alguns outros lugares. Você pode apoiar esse canal da maneira que você achar melhor. E isso vai ser muito bacana. E a gente continua se falando e se vendo aí nos próximos vídeos. Até mais.